Macubex, hoje vamos falar de um dos orixás mais complexos do panteão. Vamos falar de Ossanha. Então, para o segundo aí, imagina isso: você vivendo sua rotina, fazendo o que precisa, falando com as pessoas, seguindo o dia a dia, mas por dentro, vazio. Então ele aparece, silencioso, observando, e diferente de todos os outros orixás, ele não te confronta de cara, não. Ele percebe. E sem levantar a voz, sem pressa, ele fala. Você sente ou só passa por tudo. Isso te trava, né? Porque você sabe que no fundo, você tem vivido muita coisa, mas sentido muito pouco também. Porque você acredita que estar ocupado é estar vivendo, que fazendo muita coisa é aproveitar a vida, que estar sempre em movimento é sinal de evolução, mas movimento não é presença, não. E é aqui que muita gente se engana, porque conexão não é informação, não é discurso, não é aparência. Conexão é perceber, é sentir, é estar inteiro onde você está. E aqui começa o problema, porque você faz tudo, mas aprofunda quase nada. Escuta, mas não presta atenção. Olha, mas não enxerga. Vive momentos que desaparecem no dia seguinte, porque você nunca esteve realmente presente neles. Você não está desconectado do mundo, você está desconectado de você mesmo. Você procura respostas em todo lugar, mas não consegue ouvir o que está dentro de você. E agora pensa aqui comigo e fala se é verdade ou não. Quantas vezes você conversou com alguém e nem lembra o que a pessoa disse? Quantas vezes você chegou em casa e nem lembra do caminho? Quantas vezes você terminou um dia inteiro sem conseguir lembrar de um único momento marcante? Porque você estava lá, mas não estava presente. E é sobre isso, Macubex. Isso vira um hábito. Você acorda, repete, resolve, corre e dorme. E faz tudo de novo. Funciona, mas não toca, não marca, não transforma. E o problema não é fazer, não. O problema é não perceber isso tudo. Porque quando você não percebe, não aprende. E quando não aprende, repete de novo. E quando repete, passa anos vivendo sem realmente viver. E é exatamente nesse ponto que o sonho entra. Não para te acelerar, não para te motivar, não para te empurrar para frente, mas para te fazer parar, olhar, perceber. Porque talvez a resposta que você procura há muito tempo já tenha passado na sua frente. E a partir daqui que a conversa começa a ficar desconfortável, né, Marcobex? O Sain não trabalha no óbvio, ele trabalha no detalhe, naquilo que todo mundo vê, mas quase ninguém percebe, porque às vezes a resposta não está escondida, você só não prestou atenção nela. E é o que acontece muito, né? Você pede sinal, você pede resposta, confirmação, e a vida te mostra, e você ignora. Depois pede outro sinal, e aí você olha, mas não observa, escuta, mas não ouve, vive cercado de respostas e continua procurando. Porque existe uma ilusão perigosa, a ilusão de que conhecimento é transformação. E não é, Macumex. Você pode saber muita coisa e continuar exatamente no mesmo lugar. Tem gente que assiste, lê, escuta, aprende, mas nunca aplica, nunca observa, nunca experimenta. E conhecimento sem experiência vira só acúmulo. Você não está buscando sabedoria, às vezes você está só colecionando conteúdo. E aí nasce outro problema, porque quanto menos você observa, mais você repete, repete os erros, escolhas, caminhos, e depois chama isso de destino. Então, Macubex, o sangue entra, mas nunca foi sobre quantidade, nunca foi sobre excesso, nunca foi sobre correr. O sain é sobre perceber, porque quem percebe, aprende, e quem aprende, muda. Talvez você ache que precise de mais respostas, mais conhecimento, mais informação, mas talvez o que falta mesmo é prestar atenção no que você já sabe. Se o Sain falasse com você agora, ele não perguntaria o que você aprendeu, ele perguntaria o que você percebeu, o que você mudou, porque conhecimento sem observação não gera sabedoria. E aqui a conversa começa a ficar mais profunda, porque enquanto você não percebe, você continua repetindo, não porque quer, mas porque não enxerga. E ninguém muda aquilo que não consegue ver. Os sinais estavam lá, as respostas estavam lá, as consequências também, mas você estava ocupado demais para perceber, né? E isso incomoda, porque no fundo você lembra. Lembra daquela situação, daquele aviso, daquele sentimento estranho que você ignorou. Mas ao invés de observar o que você faz, procura distração, barulho, procura qualquer coisa que não obrigue você a olhar. E você pede clareza, mas foge do silêncio. Aí complica, né? Porque muitas vezes a resposta não chega gritando, não. Não chega em sonho, não chega em revelação. Ela chega pequena, discreta, quase invisível. E é exatamente por isso que tanta gente não vê. Você quer direção, mas não observa os sinais.
quer entendimento, mas não presta atenção. Como espera encontrar aquilo que você ignora? E aí surge a confusão, a dúvida, a sensação de estar perdido, a impressão de que nada faz sentido. Mas muitas vezes não é falta de resposta, não. É excesso de distração. E quanto mais você ignora, mais distante fica. Mais distante de você, mais distante dos sinais, distante do caminho, até começar a achar que está sozinho. Mas o Sain mostra uma coisa muito importante. Sempre mostra. O problema não é a ausência da resposta. O problema é a ausência de atenção. E agora a conversa fica pessoal aqui, porque chega um momento em que você precisa escolher continuar distraído ou começar a perceber, porque ninguém encontra caminho andando de olhos fechados, não. E não é sobre fazer mais, não é sobre correr mais, não é sobre aprender mais. Talvez seja exatamente o contrário: é parar, observar e finalmente entender. Você procura respostas longe, mas ignora aquilo que está perto. Procura sabedoria, mas não observa a vida. Então, como espera aprender sem prestar atenção? Porque a verdade é que a vida fala o tempo inteiro. Os sinais falam, as escolhas falam, as consequências falam. E a pergunta é: você está ouvindo? Porque quando você começa a perceber, as coisas mudam. Você entende os padrões, evita os erros, reconhece os caminhos e aprende antes que a dor precise ensinar. E aí, Macubex, depois de ignorar 50 sinais, tomar 3 pancadas na vida e finalmente entender, você fala: Nossa, era tão óbvio, né? E talvez seja exatamente isso mesmo que o Sain tentaria te mostrar hoje: que sabedoria não é acumular, sabedoria é perceber, porque conhecimento qualquer um pode ter, mas percepção é outra história. Nem tudo que muda a sua vida chega fazendo barulho. Às vezes a resposta estava ali, pertinho. Você só não observou. Então, Macbex, no próximo episódio a conversa vai mudar de novo, porque o Xumaré entra e não vamos falar mais sobre sinais, nem sobre observação. Vamos falar dos ciclos, sobre mudança, sobre aquilo que sobe e depois desce. Porque quem não entende os ciclos acaba lutando contra a própria vida. E se esse vídeo sobre o Sain te pegou e você curtiu, comenta aqui, eu vou prestar mais atenção. E me diz uma coisa: qual foi o sinal que a vida te mostrou e você só entendeu depois? Eu quero ler aqui nos comentários, hein, Marcobex? Então se inscreve, ativa o sininho, porque essa série não foi feita para passar o tempo, não. Ela foi feita para abrir seus olhos. Axé, Marcobex. Abraço do amigo Zé Pilinta das Almas.